Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Olá, queridos, paz do Senhor, como vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos continuar a nossa instrução sobre os grupos familiares. Você, pastor, que já deu o início aí na igreja, junto do seu povo, eu quero crer que esteja ocorrendo tudo dentro dos conformes e que passo a passo que você vai estar caminhando aí, você vai percebendo a mão de Deus agindo, a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os grupos familiares, o povo motivado, o povo focado no trabalho. Isso é muito bacana, é muito legal. Bom, hoje nós vamos dar seguimento. Nós paramos na aula passada, na página de número 3, e hoje a partir do tema A Igreja Primitiva nas Casas. As pessoas podem e geralmente perguntam da onde vem o modelo. O modelo do grupo familiar vem do modelo bíblico. Nós temos vários textos, na apostila é citado alguns. Tem uma infinidade de textos bíblicos, porém aqui é citado alguns. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo de número 46, diz: todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Veja, eles reuniam diariamente nas suas casas, participavam das refeições juntos, com alegria e humildade. Em Atos 5,42 diz: e todos os dias no pátio do templo e de casa em casa eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Veja, todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. Nós temos em Romanos 16, o capítulo 16 de Romanos praticamente inteiro vai falar sobre grupos familiares da igreja primitiva. A apostila faz citação de 3 versículos. Romanos 16, versículo 3, o 4 e o 5 diz: mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Veja, aqui Paulo faz citação de uma igreja que se reúne na casa de um casal chamado Priscila e Áquila. É muito importante entender aqui que primeiro aparece o nome da irmã Priscila, depois o nome do nosso irmão Áquila, que não é muito habitual nesse momento. Sempre é dado o nome do homem primeiro. E por que Paulo faz menção então do nome Priscila aqui primeiro? Porque certamente Priscila é quem se converteu primeiro e ela tem uma maior experiência de vida no cristianismo. E então certamente Paulo faz menção primeiro dela por provavelmente ter acontecido isso. Ela ser a pessoa que foi alcançada primeiro pelo Evangelho. Ok? Porque nessa cultura aqui, certamente, se fosse ao contrário, o nome citado primeiro seria Áquila e não da nossa irmã Priscila. Então, são alguns textos, e você tem vários outros
dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Novo Testamento, de igrejas que se reuniam nas casas, os grupos familiares. O seguinte tema que a gente vai pensar é funções e propósitos gerais dos grupos familiares. Quais as funções, quais os propósitos dos grupos familiares? Primeiro, crescer em relacionamento com Deus. Dentro deste grupo pequeno, deste grupo de pessoas, existe uma busca intensa do Senhor. E aí isso traz um conhecimento melhor da pessoa do nosso Deus. Um cuidando do outro, intercedendo um pelo outro, tendo maior comunhão diária com o Senhor, porque o grupo familiar trabalha muito isso, o tempo diário com Deus, para que as pessoas tenham tempo diário com Deus. Você, pastor, precisa incentivar muito isso. Você, líder de grupo familiar, precisa incentivar muito isso, para que as pessoas tenham tempo de qualidade com o Senhor. Nós precisamos remir o nosso tempo. A Bíblia nos ensina isso. O tempo é algo muito precioso. Nós gastamos tempo com tantas coisas. Eu busco, na minha vida, remir bem o meu tempo. Se tem algo que eu fico muito furioso comigo mesmo, é quando eu percebo que eu estou jogando o meu tempo na lata do lixo. Por quê? Porque tempo é muito precioso. É compreensível que se nós ganhamos dinheiro e por alguma eventualidade perdemos dinheiro, trabalhando novamente nós podemos conquistar novamente o dinheiro. E assim em uma diversidade de áreas, na mesma situação. Agora, tempo não. Uma vez que passou, ele não volta mais. Então é um bem muito precioso. Todo líder de sucesso precisa, ou melhor, todo líder de sucesso, ele sabe remir o seu tempo. Não joga tempo na lata do lixo. Todo pastor que tem um foco, que tem uma direção, sabe para onde está indo, sabe aonde quer chegar, ele não gasta tempo com coisas banais. Uma oração que eu faço há muito tempo, não é de hoje, eu peço sempre ao Senhor, cotidianamente: não deixe eu gastar a minha vida em causas ilegítimas. Se é causas ilegítimas, eu não quero me envolver. Agora, se são causas legítimas, como Paulo diz aos Coríntios, eu sempre faço menção. Eu me gastarei e me deixarei ser desgastado pela causa do Evangelho. Uma causa justa, uma causa legítima. Então, tempo é muito precioso. E esse tempo nós precisamos incentivar e instruir os nossos irmãos de ter o tempo de qualidade com Deus. As pessoas hoje em dia, com tantos meios de comunicação, gasta-se tanto tempo com entretenimentos, tanto tempo com bobeiras, que depois, se você juntar tudo aquilo ali, não serve para nada praticamente, senão para, em muitos casos, para desmotivar, para colocar para baixo. Então, remir o tempo é muito importante, muito importante. Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Gastando o nosso tempo com o quê? Eu espero que estejamos investindo em terra fértil, para que dessa maneira amanhã nós possamos colher coisas boas. Então, incentive as pessoas do grupo familiar, os líderes do grupo familiar e consequentemente as pessoas do grupo familiar a ter tempo de qualidade diariamente com Deus. Dentro do grupo familiar, as pessoas são confrontadas a melhorar. Por quê? Porque o grupo é menor, a vida fica de certa forma mais exposta. E aí, isso serve de uma alavanca para que a pessoa trabalhe num crescimento, para que ela melhore. Ela também é incentivada no discipulado 1 a 1. O seu discipulador vai estar cobrando
trabalhando ela. Esta semana mesmo, segunda-feira, eu estava sentado com um casal de discípulos nossos, eu e minha esposa, e eu disse a esse casal, eu citei compromissos meus que eu tenho, e eu disse a eles, eu quero que vocês tenham o mesmo compromisso ou superior a este ainda. Porque o discipulador busca dar o exemplo e quer que os seus discípulos façam como ele. Então, isso é muito importante porque faz com que eu me esforce mais e auxilie o meu discípulo a crescer se esforçando mais. Então o grupo é menor, tem um cuidado mais, digamos, VIP, né? Que é o discipulado 1 a 1, e isso promove um crescimento com melhor qualidade. E se torna visível. Traz esse estímulo para que todos melhorem, para que todos cresçam. E isso traz para nós a necessidade de nos aplicar dia após dia, mais e mais na palavra do Senhor. Ter tempo de qualidade com Deus em oração, ter tempo de qualidade com Deus em estudo, leitura, meditação da palavra, ter tempo de qualidade com Deus em consagração. Isso é muito importante, isso é fundamental. Em Mateus 7,24, Jesus diz algo precioso. Ele diz que aquele que ouve a palavra e a pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir a tempestade, vai vir os ventos, mas a casa desse homem não vai cair. Veja o que ele diz. O que ouve e pratica. Algo muito interessante que o grupo familiar nos impulsiona, que o discipulado nos conscientiza e nos impulsiona. É aprender da palavra e praticar. Porque hoje, infelizmente, queridos, nós temos um grupo, infelizmente, grande de pessoas dentro de igrejas que aprendem, só que não praticam, não fazem. É algo muito interessante, uma conversa entre dois pastores. Um pastor nosso, bem conhecido no contexto do nosso país, falando e conversando com um pastor que está em missões, um missionário que está na Índia. Este pastor brasileiro esteve lá na Índia pregando e por uma razão, nesta pregação eles tiveram que sair correndo porque estavam correndo risco de vida. Porque lá na Índia funciona assim: se você nasceu cristão, o que eles ensinam e praticam é que se você nasceu cristão, você deve morrer cristão. E, se eu não me engano, a porcentagem de cristão na Índia é cerca de 2% da população. Uma das maiores nações do mundo que tem apenas 2%. Se eu não me engano, salvo engano, 2% da população da Índia apenas é cristão. Se você nasceu budista, você deve morrer budista. Se você nasceu como membro do islamismo, você deve morrer no islamismo. Eles não aceitam a conversão. Não tem problema pregar, não tem problema nenhum. Só que eles não aceitam alguém do budismo se converter ao islamismo ou do islamismo se converter ao cristianismo. Eles não aceitam isso. E aí nessa conversa entre esses dois pastores, a pergunta do pastor brasileiro para o missionário lá, que inclusive esse pastor brasileiro, a igreja que ele participa, que ele pastoreia, é quem mantém esse missionário na Índia. A pergunta dele foi: qual é a maior dificuldade de vocês pregarem o evangelho aí? Uma pergunta feita via Skype. E a pergunta ainda foi: qual foi a maior dificuldade? E ele sugeriu a resposta, pastor brasileiro: é a perseguição?
O pastor missionário na Índia respondeu: não, não é perseguição. Por quê? Porque o islamismo também tem essa mesma perseguição, que é a questão de que, se é cristão, não pode, não deve, segundo o conceito deles, se converter ao islamismo, do budismo para o islamismo, coisa do tipo. Enfim, e as religiões têm a mesma situação, a regra é para todo mundo. Porém, as religiões estão crescendo, e o cristianismo nem tanto. A resposta do nosso irmão missionário lá na Índia foi: a grande questão hoje é que, se uma pessoa se converte ao islamismo, a pessoa que se converteu ao islamismo, ela se adequa ao islamismo. A pessoa que se converteu ao budismo, ela se adequa ao budismo. A questão nossa do cristianismo hoje, uma grande infelicidade, é que as pessoas querem que o evangelho se adeque a elas. E isto não deve ser e não deve continuar assim. É nós, as pessoas, os seres humanos, que precisam se adequar ao cristianismo. Uma vez que Jesus disse: aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz, dia após dia. Negue-se a si mesmo. Vem e segue-me. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. É negar os seus conceitos, os seus valores, se submeter à vontade de Deus, se render à vontade dele. E se preciso for, como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que por amor a ele, nós somos entregues à morte. Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Por amor a ele, por rendição a ele, nós precisamos nos submeter à vontade dele e dispor a fazer a vontade dele. É nós nos render ao reino e à vontade do Senhor. É o que ele está dizendo aqui. O homem que ouve a palavra e pratica é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, crescimento espiritual. O grupo familiar promove isso. Segundo, promove melhor comunhão entre as pessoas da igreja. À medida do crescimento, entende que o grupo familiar, as multiplicações, traz um crescimento sobrenatural para a igreja. Glória a Deus por isso. Isso é muito importante. Existe uma frase que lá atrás eu falava ela, e depois, no decorrer dos anos, à medida que a gente vai aprendendo, eu entendi que ela era uma meia-verdade. A frase é: Deus não se preocupa com quantidade, Deus se preocupa com qualidade. Eu entendo hoje esta frase como uma meia-verdade. Por quê? Por que meia-verdade, pastor Sandro? Porque Deus se preocupa com quantidade, sim, junto da quantidade e qualidade. Por que Deus se preocupa com quantidade? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todos os seres humanos. Logo, ele se preocupa com quantidade. É claro que essa quantidade com qualidade. Então, à medida do crescimento, nós teremos muitas pessoas. Imagina você em uma igreja de 1.000 pessoas, de 2, de 5, de 10, de 30 mil pessoas. É fácil você entrar e sair e não ser notado. Esta pessoa fazendo parte de um grupo familiar, ela é bem cuidada. Ainda que no grupo, no grande grupo, nas grandes reuniões, nem todos a conhecem, mas tem um grupo pequeno que conhece todo mundo. Então, promover comunhão entre os irmãos. O pequeno grupo promove isso. Proporciona um ambiente de intimidade, um ambiente de amizade, amizades sadias entre irmãos que comungam a mesma fé, que participam do mesmo corpo, da mesma igreja, vestem a mesma camisa, trabalham pelos mesmos objetivos e ideais, andam juntos de mãos dadas no mesmo caminho, falando a mesma língua, fazendo parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, ligados juntos, como nós sempre dizemos, juntos somos mais fortes. Essa pessoa cria vínculos, e
é imprescindível para se desenvolver uma fé ou a fé cristã que tenha vínculos. É necessário que tenha relacionamentos. As estatísticas mostram, queridos, que um dos principais fatores de as pessoas estarem ou não estarem em uma igreja é relacionamento. Por que isso? Porque nós somos seres feitos para nos relacionar. Deus nos fez para nós vivermos em comunhão e em relacionamento. Amém, querido? Por hoje, nós vamos ficar com esta porção e na próxima aula nós vamos dar seguimento no seguinte tópico: providenciar apoio e cura. O grupo familiar providencia apoio e cura. Nós estamos dentro de funções e propósitos gerais do grupo familiar. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa visão como igreja, Pai. Abre a nossa visão como pastores, como líderes, homens e mulheres que são apaixonados por algo. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa que nos foi dada e deixada para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos conduziria como conduz em toda a verdade. Então, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso campo de conhecimento, de entendimento. Senhor, na epístola de Tiago está escrito que os faltosos de sabedoria pedissem a Ti, que o Senhor dá a todos deliberadamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dê-nos o entendimento que vem do alto. Dê-nos a sabedoria que vem do alto para ganharmos almas e cuidar bem delas. Senhor, nós queremos crescer em número. Sim, queremos crescer em número. Porque entendemos, como as Escrituras Sagradas nos revelam, que o Senhor quer que todos os seres humanos sejam salvos. Mas junto desse crescimento em números, nós queremos crescer em qualidade. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a investir mais tempo em relacionamento com o Senhor, a investir mais tempo em relacionamento com as Escrituras Sagradas, aprendendo, meditando sobre esse livro sagrado, Senhor. Em termos melhor relacionamento de entrega e santificação. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a sua igreja nesses dias. Desperta os pastores, os líderes, os membros, cada obreiro, Senhor, cada vida, cada família, a olhar que existem bilhões de pessoas que precisam serem alcançadas para Jesus. E este é um dever nosso. Este é um trabalho da igreja. Ajuda-nos como igreja a entendermos, ó Pai, que nós, trabalhando juntos, alcançaremos resultados maiores e melhores. O Senhor orou em João 17 pela unidade do corpo. O Senhor orou para que nós todos falássemos uma só língua, vivêssemos em união. O Senhor disse: assim como eu e tu somos um, Pai, faze-os que sejam um. Pai, eu faço essa mesma oração que o Senhor Jesus fez. Faze-nos um, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser simples e humildes. Que nós possamos, Pai, juntar as nossas forças e darmos as mãos em função da missão que o Senhor deixou para nós como igreja, que é levar o Evangelho a todas as pessoas da face da terra, a todas as criaturas. No nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre o meu irmão pastor, sobre a família dele. Eu peço a sua bênção sobre os nossos líderes, o apóstolo Nestor, o bispo Natan, todo o conselho deliberativo, o conselho fiscal, toda a diretoria do ministério, Senhor. Estenda as suas mãos sobre os supervisores diários, sobre os pastores de igreja. Em nome de Jesus, a sua bênção sobre cada um para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Querido, um beijo no seu coração. Até a semana que vem, no nome de Jesus.
para darmos continuidade a este aprendizado aqui. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.